Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para realizarmos em conjunto o Evangelho no Lar. Assim sendo, vamos asserenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração. Se possível, coloque um copo de água ao lado de vocês para que a mesma possa ser fluidificada e, ao término dos nossos trabalhos, a gente possa tomá-la. Eu adoro fazer o Evangelho no Lar porque é algo, pelo menos para mim, na minha casa, no local que eu esteja, faz muito bem. Harmoniza o ambiente, traz uma paz imensurável. Então, vamos procurar trazer essa energia para dentro dos nossos lares. Primeiramente, eu vou fazer uma oração. Nós vamos ler em conjunto um trechinho do livro Fonte Viva. Leia o Evangelho, nós discutimos o Evangelho, nós terminamos com uma nova oração. Vamos lá? Deus, Pai todo bondoso, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que consigamos absorver os máximos ensinamentos dessa tarde e, principalmente, tentarmos colocarmos em prática tais ensinamentos. Nos abençoe hoje, sempre. Assim seja, assim será. Vamos lá? O texto que eu vou ler está no Fonte Viva, capítulo 131, no campo social. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhe-vos de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a congregação deles ao serviço popular. Ensinou que os cooperadores do Evangelho perante a turba necessidade compete tão somente o dever da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora, o ensinamento inesquecível, a fome, era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda sempre vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis arrogazes da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a disciplina ou imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com anseio de ajudá-lo, se te propões a contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor, dai-lhe-vos de comer. O tema escolhido hoje do Evangelho no Lar está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 8. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na mortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares, exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, mantém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei da igualdade diante do túmulo, os separa mesmo no campo do repouso.
A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, ele se estende as mãos e ora um pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizades. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem retorno. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente. Fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há só uma seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que se pode gabar e possuir inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence não aos espíritos superiores, e a humanidade terrestre não poderia pretender, porque não lhe é dado todo saber. Ela não pode aspirar senão uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito a posse da verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, poderia ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo se pode ser salvo qualquer que seja a sua crença, quanto se observe a lei de Deus. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Bom, nesse trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, há algo muito revelador, fantástico. A doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Ou seja, você não precisa pertencer à religião A, ou B, ou C, ou D, ou sequer ter uma religião para ser salvo. O ensinamento fora da caridade não há salvação nos esclarece que, para que a gente atinja a felicidade, para que a gente seja salvo, não há condição de religiosidade. A doutrina espírita veio nos esclarecer, veio acabar com as fronteiras, acabou com o termo, as designações fora ou dentro, acabou com as fronteiras. Em sentido contrário, o dogma fora da igreja não há salvação quer dizer o quê? Se você não tiver dentro da minha religião, você não será salvo. E por que isso acontece? Porque aquela determinada religião que tem esse dogma se intitula dona da verdade, exclusivista dona da verdade. E qual a consequência disso? A dissensão entre os irmãos, a dissensão entre a humanidade. A religião, que é religar com Deus, né, nesse sentido, nesse dogma, acaba indo contrário a qualquer ideia de fraternidade entre os povos. Quando nós pegamos esse dogma fora da igreja, não há salvação, nós estamos causando dissensões gravíssimas na humanidade. E a consequência nós podemos ver em várias guerras, em várias dissensões, pai e filhos dentro da mesma casa, não se amando, não se orando, não desejando o bem um para com o outro. Mas a religião espírita, a doutrina espírita, nos vem ensinar que fora da caridade não há salvação. Então, para que você seja salvo, você tem que praticar caridade, você tem que ser caridoso. E o que é caridade? Caridade é a concretização do amor. Mas para que a gente possa ser caridoso, nós temos que ter outras virtudes. Quais são essas virtudes?
nós temos que ser benevolentes, nós temos que ter empatia, nós temos que combater o orgulho, o egoísmo. Mas para que nós possamos fazer isso, o que a gente tem que fazer? Necessariamente, a gente tem que olhar para nós, para dentro de nós, e fazermos a reforma íntima para que a gente consiga combater ainda as mazelas que existem dentro de nós. Isso se chama reforma íntima. Então, que é tão divulgada pela doutrina espírita. Nós temos um bálsamo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem descobre o Evangelho, vai descobrir diretrizes maravilhosas para a gente seguir o caminho de Cristo. Vai descobrir um mundo, vai descobrir um país. Mas quem conseguir, além disso, descobrir e aplicar, vai descobrir Deus dentro de si. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Então eu termino por aqui. Espero que eu tenha esclarecido, contribuído um pouquinho, fora da caridade na salvação. A doutrina espírita vem falar que para ser feliz, para atingir a felicidade, não há condição de religiosidade. Felicidade é algo acessível para todos. Basta ser caridoso e não pertencer a determinada religião. Então, ficamos com Deus. Vamos concluir com uma nova oração no nosso trabalho nessa tarde. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, termos discutido, pensado sobre uma questão de suma importância, que é a máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Que consigamos ver nosso próximo como um irmão, precisa ser ajudado, precisa ser compreendido. É assim que nós devemos nos unir, independente de religiosidade, mas sempre com amor, sempre tendo um olhar de empatia, de carinho para com o próximo. Que também é filho de Deus, nosso irmão. Assim seja, assim será. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo resto de semana. Assim seja.